ouvir a voz do Salvador. Queridos, é um prazer estar com vocês. Eu trago aqui a alegria e a bênção e a comunhão da Igreja Presbiteriana de Manaus pelos 29 anos de existência da Igreja Presbiteriana de Gileade. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Aloísio, nosso ponta direita do nosso time de futebol, né? Vocês sabiam disso? Ponta direita. Depois eu conto outras histórias. E eu quero agradecer o conselho da igreja pela receptividade, os pastores que nós tivemos pela manhã, e também dizer a vocês que é um privilégio estar aqui com os irmãos. Eu me sinto muito feliz em estar em terras que eu já conheço. Eu sou acriano, passei 24 anos na região sudeste, na região de São Paulo, e Deus novamente me deu o privilégio de voltar à região onde o Senhor me chamou para servi-lo. E para mim é um prazer estar aqui com os irmãos. Então, que Deus abençoe as crianças, que Deus abençoe os adolescentes dessa igreja, que Deus abençoe os jovens dessa igreja, que Deus abençoe os adultos, as famílias, que Deus abençoe sua vida grandemente. E que esses dias que estaremos aqui, tanto hoje como amanhã, seja um tempo precioso, um tempo do derramar do Senhor nas nossas vidas. Vamos abrir a Bíblia, Palavra de Deus, primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Nós estaremos compartilhando os versículos 41 a 46. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos 41 a 46. Eu sei que Deus trouxe você aqui. Você não está aqui e você não é fruto do acaso. Deus trouxe você aqui. E se Deus trouxe você aqui, eu espero que o seu coração, criança, adolescente, jovem, adulto, você esteja aberto a ouvir a voz de Deus, a palavra do Senhor. Quem abriu, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Muito obrigado, irmão. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos. Agradecemos em nome de Jesus por tudo que já aconteceu aqui nesta noite. Obrigado pela adoração, pelas orações. Obrigado porque, de fato, o Senhor se manifesta no meio do seu povo, porque está escrito: onde houver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, o Senhor está presente. E o Senhor está aqui. E o Senhor trouxe, queridos e amados, nesta noite, porque o Senhor tem propósito, e que esse propósito seja revelado, seja ministrado em cada vida aqui na Igreja Presbiteriana de Gileade. Senhor Deus,
fala com o teu povo, fala conosco, nos dê a graça e a bondade do Senhor, para a glória do seu nome, em nome de Jesus, amém. O tema da nossa mensagem é: o que acontece quando nós recebemos uma palavra que vem de Deus? O que acontece quando eu e você recebemos uma palavra que está nas Escrituras, palavra que vem de Deus? Esse texto é um texto extremamente intrigante. Ele é intrigante porque tem um contexto que nos chama a atenção. Um contexto onde um rei desesperado vai à presença de um profeta por causa de uma situação que estava acontecendo em Israel. E o que estava acontecendo em Israel? Israel estava vivendo um tempo de total alienação a Deus, longe de Deus. E estar longe de Deus foi exatamente por causa da prática de um rei chamado o rei Acabe. O rei Acabe foi o pior rei de Israel, 209 anos de reinado do reino do norte, e durante todo esse tempo, a Bíblia diz que 19 reis passaram pelo reino ou pelo reinado do norte, e esses 19 reis fizeram tudo o que era mal perante o Senhor, e Acabe foi o pior rei de Israel. E por que ele foi o pior rei de Israel? Primeiro, porque ele praticou a idolatria. Segundo, porque ele praticou a apostasia. Ele casou-se com uma mulher chamada Jezabel, e ao casar-se com essa mulher, o rei Acabe começou então a adorar Baal, porque Jezabel era sacerdotisa de Baal. E a Bíblia diz que ao casar-se com essa mulher, ele começa a ter práticas de adoração ao Deus Baal. A palavra de Deus diz que ele começa a levantar postes ídolos nos outeiros, nos montes de Israel. E não somente isso, ele levanta um altar dentro do templo de Israel, templo do Senhor, para adorar, melhor, o templo de Baal, para adorar a Baal. Mais do que isso, além de adorar e ser um rei idólatra, ele se tornou também um rei que praticou apostasia. Não somente adorou a Baal, mas também se afastou do Senhor e rejeitou todos os preceitos do Senhor, e isto é apostasia. Por causa disso, diz a Bíblia, que o Senhor levanta um profeta, o profeta Elias, o tesbita, das montanhas de Gileade, um lugar inóspito, um lugar deserto, de uma cidade pequena, insignificante, um profeta que não veio da escola de profetas, não veio da escola sacerdotal, não tinha linhagem real, era um homem simples, que Deus chama esse homem e dá a voz profética a esse homem, e esse homem vai à presença do rei Acabe, no palácio do rei Acabe, e diz a Acabe que ele estava praticando idolatria e apostasia, e por causa disso não cairia um orvalho, uma gota de chuva sobre Israel. Mais do que isso, durante 3 anos e 6 meses, nenhuma gota, nenhuma possibilidade de orvalho caiu sobre a terra de Israel. E por causa disso, diz a palavra do Senhor, que a terra ficou estéril, o gado foi dizimado, os rebanhos foram dizimados, e o povo começou a passar um estado de miserabilidade, de sofrimento, de fome, de dor e de seca. E a Bíblia diz que este é o quadro de Israel, o povo pressionando o rei Acabe para que ele resolvesse o problema de chuva sobre Israel, porque não havia água em Israel. A terra estava árida, e todas as vezes que o rei olhava para o céu estava límpido, o céu estava azulado, não havia nenhum vestígio de chuva. Meu irmão, minha irmã, é possível
observando as proporções do que eu estou dizendo aqui, é possível que em alguma área da nossa vida nós estejamos vivendo um tempo de esterilidade. É possível que estejamos vivendo um tempo de aridez. Eu não sei como está a sua casa, não sei a sua história e não sei a sua caminhada. Eu não sei como você está vivenciando a sua trajetória cristã. O que eu sei é que é possível que você tenha recebido já uma palavra que vem de Deus, uma palavra de Deus, uma palavra profética de Deus na sua vida, e você olha para o céu continua límpido, azulado, não há vestígio de chuva, e a terra está seca, árida, como se aquela palavra profética, aquela palavra de Deus, que Deus revelara, que Deus falara ao seu coração, não esteja se cumprindo. É possível que nós como igreja estejamos vendo um tempo assim, um tempo de aridez, um tempo de ausência de perspectiva, e por mais que nós busquemos ao Senhor, parece que nada vai acontecer, parece que não vai cair chuva sobre a nossa terra. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu não sei se você tem enfrentado esse tempo, eu não sei como está o seu relacionamento conjugal, eu não sei como está o seu enfrentamento com relação à situação financeira, eu não sei como você está dentro de você mesmo numa perspectiva de crise existencial, eu não sei se você está experimentando um tempo de aridez espiritual, de esfriamento espiritual, eu não sei como está a sua vida, mas uma coisa eu sei: quando Deus traz uma palavra às nossas vidas, quando Deus fala algo para nós, aquilo que Deus fala, está falado. E nas Escrituras nós podemos observar 3 aspectos nesse texto que me chamam a atenção. Primeiro, quando Deus nos dá uma palavra, nós ouvimos o que outras pessoas não ouvem. Por favor, vamos para o texto? Observe o texto, por gentileza. Diz assim no versículo 41: Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Fique pensando nessa cena. Eu quero que você agora pense comigo nessa cena. Depois de muito tempo, o rei Acabe vai à presença de Elias. E ele vai à presença de Elias porque ele não tem outro caminho. Aquele Elias que profetizou, dizendo que não cairia chuva durante 3 anos e 6 meses sobre Israel, agora ele está novamente de frente com o rei, e o rei de frente com Elias. E isso é interessante porque o rei Acabe já não tinha mais outra perspectiva, ele não sabia mais o que fazer. Ele já tinha saído com o seu servo procurando água por todo Israel e não tinha encontrado água. E a Bíblia diz que agora o rei, desesperado, vai à presença de Elias, e ali tem um diálogo. E o primeiro diálogo é: Elias, socorre-nos, nós precisamos de chuva sobre Israel. E a Bíblia diz que naquele momento Elias diz: fica tranquilo, ó rei, descansa o teu coração, porque eu já estou ouvindo barulho de chuva. Eu fico imaginando essa cena. O rei Acabe olha para o céu, e o céu está azulado, o céu está límpido. Ele olha para o profeta e diz: esse cara está louco. Por quê? Porque ele está ouvindo barulho de chuva. Aonde está a chuva? Aonde está o relampaguear? Aonde está o trovejar? Eu não estou ouvindo absolutamente nada. Mais ainda, diz o texto no versículo 42, que nos chama a atenção. Observe o versículo 42: subiu Acabe a comer e o quê? E a beber. Diga comigo: Elias, porém, subiu aonde? Ao cimo do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Agora imagine essa cena: Monte Carmelo, 800 metros de altura. Elias então sobe no cimo, no cume do Carmelo, com o seu jovem, com o seu discípulo. Ele já falou para o rei, dizendo: fica tranquilo, porque eu já estou ouvindo barulho de chuva. Agora ele sobe no cume do Carmelo e fala com o seu jovem, compartilha com ele sobre a sua ação profética.
E ele faz algo gestual que é estranho demais. Ele abre as pernas, ele encurva a cabeça entre os joelhos e fica meio que num estado meio encurvado. Eu fico imaginando a cena. O rei Acabe diz: esse cara é louco, já está ouvindo barulho de chuva. Agora o discípulo olha para aquela cena, vendo o profeta encurvado, e diz: meu Deus, Elias endoidou, está esquizofrênico. Ele está ouvindo o barulho, ele abre as pernas, coloca a cabeça entre os joelhos e está aguardando chuva sobre Israel. Queridos, quando nós recebemos uma palavra que vem de Deus, nós ouvimos o que outras pessoas não ouvem. Eu sei que Deus em algum momento já falou algo muito especial para você. Através da sua palavra, o Senhor já disse algo que iria acontecer, seja na sua casa, seja na sua vida, seja no seu ministério, seja nos seus sonhos, seja nos seus projetos. Mas você olha a realidade que você está vivendo, e essa realidade muitas vezes ela não corresponde com aquela palavra que foi proferida há algum tempo. Talvez Deus tenha falado com você algo especial há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, e você continua olhando para o céu, e o céu está límpido, azulado, e não há vestígio de chuva de jeito nenhum, em hipótese alguma. Esse texto diz algo importante a respeito disso. Eu não sei como está a sua terra, não sei como está a aridez da sua vida, e não sei quais são as respostas que você está aguardando, mas eu quero dizer que Deus me trouxe aqui nesta noite para falar para você do que o Senhor disse ao seu coração. Se Ele segredou algo, se Ele falou algo que iria acontecer, se Ele disse ao seu ouvido que Ele iria prover a sua casa, que Ele iria mudar a história do seu casamento, que Ele iria restaurar os seus projetos, os seus sonhos. Se Deus diz isso para você, se Ele falou isso ao seu coração, creia nisso. Uma hora essa chuva vai cair sobre a sua terra e vai mudar a trajetória da sua vida. O grande problema é que nós estamos ouvindo muitas vozes. Há muitas pessoas falando ao seu ouvido e ao meu ouvido. E se tem algo que nós temos experimentado hoje, são vozes negativas, vozes de derrota, vozes de fracasso, vozes de dizer a você que você é uma pessoa incompetente, incapaz, que você não vai sobrepujar os problemas que você está enfrentando. Vozes que dizem para você que tudo que você ouviu foi apenas um autossugestionamento provocado pela sua própria mente. Mas saiba de uma coisa, meu irmão, minha irmã, quando Deus fala na sua palavra que Ele irá restaurar a nossa sorte, e quando Ele fala claramente na sua palavra que Ele dará uma nova direção para a nossa caminhada, para o nosso ministério, para as nossas vidas, e quiçá para a igreja presbiteriana Gileade, se Deus disse que Ele iria mudar e que Ele iria fazer grandes coisas no nosso meio, creia em nome de Jesus, porque quando nós recebemos uma palavra que vem de Deus, nós ouvimos o que outras pessoas não ouvem, nós ouvimos a palavra do Senhor, e Ele tem a última palavra, é Ele que tem a última palavra para a sua vida e para a minha vida. Você crê nisso? Em segundo lugar, quando nós recebemos uma palavra que vem de Deus, não somente nós ouvimos o que outras pessoas não ouvem, mas nós perseveramos onde outras pessoas não perseveram. Observe o texto, por favor. Versículo de número 43. Diz assim: e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Agora vamos pensar na cena. Elias agora está com seu jovem, com o seu discípulo. Ele está mais ou menos na base entre o sopé do Monte Carmelo e o cume do Carmelo. E ele conversa com o seu discípulo dizendo: sobe no último ponto do Monte Carmelo e contempla e visualiza o horizonte para ver se vem chuva. E aí imagina essa cena. Agora eu vou fazer aqui, vou ter que descer.
Eu estou aqui na metade do Monte Carmelo e começo a subir. Então o jovem sobe lá em cima, ele contempla e o céu está completamente azulado. Diga, azulado, fale comigo. Límpido. Muito bem, então guarde isso. E aí ele desce novamente, porque ele não viu nada. Chegou lá embaixo. O que você viu? Ele disse, nada. Ele disse, então sobe mais uma vez. Então lá vai o seu discípulo, subiu no monte, olhou, contemplou, disse, meu Deus, não tem nada. O céu está o que mesmo? Está mesmo? Então ele desce novamente. Na terceira vez, ele já chega meio cansado. Fica imaginando aí uns 400 metros de subida e de descida. Ele olha, contempla, chega para Elias e diz, Elias, não tem nada. Elias diz, você está cansado? Um pouco. Sobe de novo. Subiu. Quarta vez, olhou, visualizou, contemplou e o céu estava o quê? O quê? E o que ele fez? Vou descer. Ele desceu de novo. Desceu, quinta vez. Como é que você está? Cansado. Está com sede muita. Sobe de novo. Só subir aqui, já estou ficando cansado. Contemplou, o céu estava o quê? Estava o quê mesmo? Bem, eu não sei vocês, mas eu já estou exausto. Vejo o céu, e o céu de Israel é um céu muito azulado, quando está azulado mesmo. Eu não sei vocês, mas se eu sou o discípulo de Elias, eu já estaria descendo na sexta vez com um taco de beisebol, dizendo, se ele mandar eu subir, eu mato. Ele disse, sobe de novo. E ele subiu. Ele subiu 7 vezes no Monte Carmelo. Ele subiu 7 vezes neste outeiro. Ele não parou de subir. Elias insistiu com seu moço para que ele subisse no monte. E isto é de uma relevância grandiosa para a nossa vida, porque muitas vezes a nossa vida está assim, a nossa terra está árida, as nossas lutas grandiosas dentro de casa. Aqui, irmão, muitas vezes nós levantamos as mãos, batemos palmas, mas só Deus conhece os nossos corações e sabe muitas vezes que nós estamos no recôndito do nosso quarto, escuro, sem vontade de sair, totalmente um lugar lúgubre, terrível, sofrendo, e Deus sabe disso, e você sabe o que você tem enfrentado, e você está esperando uma resposta de Deus, e parece que o céu continua azulado, e você tem vontade de desistir, você tem vontade de abrir mão do seu sonho, dos seus projetos, porque em algum momento Deus disse que ia mudar a história da sua casa, ou a história da sua vida, ou uma enfermidade que você está tendo, ou uma luta grandiosa que você está travando espiritualmente. Eu não sei, mas o que eu sei é que muitas vezes Deus disse para você, na sua palavra, que Ele iria mudar a sua sorte, mas você olha para o céu, você olha para a terra, e tudo está árido, está estéril, sem vida, com um sentimento de morte. Nesse momento, eu quero dizer para você, de que a palavra de Deus está claramente nos falando, de que aquele que recebeu uma palavra de Deus, tem que continuar subindo o Monte Carmelo, tem que continuar a insistir, tem que continuar a persistir, tem que continuar subindo, porque uma hora a chuva vai cair, em nome de Jesus. Vai cair, querido. É palavra de Deus para você e para a minha vida. Eu não conheço a igreja Gileade, mas eu tenho uma palavra para dizer para os irmãos. É tempo de persistir, é tempo de insistir, é tempo de continuar acreditando. Quando a gente vê uma geração de crianças aqui adorando a Deus, levantando as mãos, adolescentes fervorosos, com desejo de continuar servindo a Deus, isto significa que essa igreja não desistiu de ser uma agência do reino de Deus aqui nessa cidade de Porto Velho, e essa igreja vai ser um instrumento revolucionário nessa cidade para a glória de Deus.
Porque quando nós recebemos uma palavra que vem de Deus, nós perseveramos onde outros não perseveram. Meu irmão, minha irmã, não desista do seu sonho, não desista da sua casa, não desista do seu filho, não desista do projeto que Deus colocou no seu coração. Talvez muitas pessoas estão dizendo para você: desista disso, fecha o teu negócio, fecha o teu projeto, desiste da tua casa, desiste do teu esposo, desiste da sua esposa, desiste do teu relacionamento conjugal, desiste dessa tua loucura, desiste do teu filho que não tem mais jeito. Muita gente talvez esteja dizendo isso, mas continue subindo o Monte Carmelo, continue subindo o Monte Carmelo da sua vida, porque uma hora a chuva vai cair, e ela vai cair de maneira abundante para a glória de Deus. Quando nós recebemos uma palavra que vem de Deus, nós ouvimos o que outros não ouvem, nós perseveramos onde outros não perseveram, e nós vemos o que outros não veem. Quando nós recebemos uma palavra de Deus, que vem de Deus, nós vemos o que outros não veem. Observe o texto, por gentileza. Versículo de número 44. Vamos ler juntos agora? Versículo 44. Leiamos. A sétima vez disse, o que disse? Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe, diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te... Dentro em pouco, os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Interessante, porque o jovem, na sétima vez, o discípulo de Elias, na sétima vez, no cume do Carmelo, ele dá uma visualizada, e ele olha e contempla, e diz a Bíblia que por mais que o céu estivesse azulado, no fim do horizonte, na banda do mar Mediterrâneo, ele contempla uma nuvem pequena, que comportava na palma da sua mão. E ele volta, e eu fico pensando nessa cena, ele volta e chega para Elias, diz: Elias, o céu continua ainda muito azulado, mas no fim do horizonte eu vi uma nuvem para a região do mar, e lá longe eu percebi que havia uma nuvem, e essa nuvem comportou na palma da minha mão. Nesta hora, irmãos, eu fico imaginando a cena de Elias com o discípulo. O discípulo ali meio que já cansado, doido para resolver o problema, não querendo mais subir o monte. Ele encontra aquela nuvem e dá o relatório para Elias. E a resposta de Elias é uma resposta exclamativa, sobrenatural. Eu não sei como foi a reação de Elias, mas eu fico imaginando Elias dando alguns pulinhos, dizendo: opa, agora sim, fala para o rei Acabe, vai avisá-lo, porque eu já estou vendo uma chuva grandiosa ser lançada, ser caída sobre a terra de Israel. E aí aquele jovem ficou doido. Ele olha para tudo, Deus, apenas uma nuvem. Mas o que aconteceu entre a visão de Elias e a visão daquele jovem? É que uma palavrinha define a visão de Elias: fé. O que Elias teve foi não uma visão do ordinário da vida, não uma visão do natural da vida. O olhar de Elias foi um olhar no extraordinário, no sobrenatural.
Ele teve uma antevisão, ele contemplou, ele saiu desse estado natural da vida e ele contemplou pela fé, ele visualizou, ele materializou algo pela fé que iria acontecer. Talvez seja isso que nós estejamos precisando na nossa vida. Quando Deus nos fala na sua palavra algo, nós precisamos crer. Mesmo que no ordinário da vida tudo esteja desfavorável, mesmo que no natural da vida as coisas não estejam acontecendo, mas quando Deus revela na sua palavra algo para a nossa vida, nós precisamos ter a compreensão clara de que aquilo que Deus falou vai acontecer. O olhar de Elias é que a chuva já estava caindo. Esse é o olhar de Elias. Esse deve ser o nosso olhar, meu irmão, minha irmã. Quando nós estamos diante das lutas, dos desafios e dos enfrentamentos que eu e você temos no nosso dia a dia, no nosso ordinário, no natural da nossa caminhada, é o olhar pela fé, é crer que Deus vai mudar a nossa sorte, é que Deus vai operar e vai cumprir as suas promessas que Ele prometeu às nossas vidas. Há uma cena que me chama a atenção nas Escrituras. Uma cena de Eliseu. O profeta Eliseu moveu o coração de um rei. O rei da Síria queria destruir o exército de Israel. E todas as vezes que o rei da Síria colocava o seu exército para dizimar o exército de Israel num lugar estratégico, diz a Bíblia que Deus falava com Eliseu para que o comandante, o rei de Israel, pudesse ir com seu exército para um outro lugar, para que ele não fosse surpreendido. O rei da Síria ficou extremamente incomodado com aquilo, e ele chegou a dizer que havia traição no seu reino, e que os capitães do seu reino estavam traindo. E um capitão disse: não, ó rei, não somos nós que estamos te traindo, é que na cidade de Dotã existe um profeta chamado Eliseu, e ele entra na recâmara do teu quarto, e lá dentro dos teus sonhos o Senhor revela os intentos do teu coração para ele. E quando o exército nosso, o nosso exército vai confrontar o exército de Israel, eles já não estão naquele lugar, porque quem delata, quem fala isso para o profeta Eliseu é o Senhor. O rei fica irado com aquilo da Síria, chama o seu exército, as liteiras, as carruagens, e eles enviam um grande exército para a cidade de Dotã para prender Eliseu. Diz a Bíblia naquele momento, de que ao amanhecer do dia, o discípulo de Eliseu olha para uma cena assustadora. Quando ele sai, ele visualiza todo o exército sírio em volta da cidade de Dotã, pronto para dizimar a cidade e levar cativo Eliseu. E a expressão do discípulo de Eliseu é: ai meu Senhor, estamos perdidos. Um grande exército está sobre a nossa cidade. E diz as Escrituras que Eliseu diz: Senhor, tira as escamas, a película dos olhos do meu servo. Naquele momento a Bíblia diz que caem as escamas dos olhos do servo do profeta Eliseu, e quando ele abre os olhos, ele contempla que entre o exército assírio que estava para atacar a cidade de Dotã, havia uma interposição entre o exército e a cidade. Haviam carruagens de fogos, liteiras grandiosas, anjos do Senhor, tudo em volta da cidade, protegendo e impedindo que o inimigo entrasse na cidade. Irmãos e irmãs, ver o extraordinário de Deus é exatamente isso. Eu não sei quais são os levantes do inferno contra a sua vida, não sei quais são os intentos que têm se levantado contra você. Talvez você esteja meio que assustado diante dos problemas, mesmo quando Deus falar ao seu coração que Ele iria mudar a sua história. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a minha oração é que Deus tire a película, que Deus tire a escama do seu olhar, do meu olhar, para que a gente tenha uma visão pela fé e crê que o nosso Deus está conosco, que o Senhor está com você, que Ele está na direção da sua vida, que Ele está à frente da sua vida, que Ele está atrás de você, que Ele está do seu lado, que Ele está sobre você
você e que Ele reside e mora na sua vida. A sua vida pertence a Ele. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o buscam e daqueles que o temem. O Senhor está com você, o Senhor está com esta igreja. Então creia pela fé. Creia que se Deus falou algo para você, se Deus ministrou algo na sua vida, veja e contemple, porque se você ver e contemplar pela graça de Deus, você verá uma grande chuva sendo derramada sobre a terra estéril, e a sua terra será uma terra abençoada com uma chuva serôdia para a glória de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos crer. Nós precisamos crer que Deus tem algo especial. Quando nós recebemos uma palavra que vem de Deus, nós ouvimos o que outras pessoas não ouvem, nós vemos o que outras pessoas não veem, e nós perseveramos onde outras pessoas não perseveram. O final dessa história, diz a Bíblia que a mão do Senhor está sobre a vida de Elias e sobre Israel. Eu quero concluir esta mensagem fazendo uma interpelação, uma pergunta que talvez esteja inquietando você nesta noite. Mas era Elias. Elias era profeta. Esses milagres todos foram realizados porque Deus usou um profeta. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Tiago capítulo 5 agora, por favor. Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5. Versículos 17 e 18. Observe o que diz a palavra do Senhor. Diz assim, Tiago capítulo 5, versículos 17 e 18. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Esse texto está falando de que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, mas ele orou com instância, ele orou com intensidade, ele orou crendo, e por 3 anos e 6 meses não caiu chuva sobre Israel. Agora o versículo 18, podemos ler juntos agora? E orou o quê? De novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Ele orou de novo, e a chuva caiu sobre Israel. Eu gostaria de convidar você para você ficar de pé hoje aqui. Vamos ficar todos de pé? Deus usou um homem que é semelhante a nós, mas ele orou. Eu não sei como está a sua terra. Eu estou falando para gente que ama a Deus, gente que teme a Deus, mas gente que é crente, que sofre, que tem suas lutas, que tem os seus desafios. Eu não sei se você está vivendo um tempo de aridez. Eu não sei como está a sua vida como um cristão. Não sei como está a sua vida como família. Não sei como está a inquietação da sua alma diante de uma palavra que Deus te deu e até agora a resposta não veio. Você olha para o céu continua azulado. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como está o seu ministério. Meu irmão, eu estou falando para gente que ama a Deus. Eu sei que você ama a Deus, mas eu e você enfrentamos dilemas na nossa vida, enfrentamentos na nossa vida, e eu não tenho dúvida que Deus me trouxe aqui para dizer algo para você, porque quando a gente recebe uma palavra de Deus, a gente ouve que outras pessoas não ouvem, a gente continua perseverando. Você está aqui porque você é um perseverante na caminhada, mas muitas vezes a gente não está conseguindo ver
Minha oração é que Deus faça você contemplar algo muito especial e que você experimente de Deus na sua vida esta palavra. Porque quando nós recebemos uma palavra de Deus, e você já recebeu essa palavra, que Deus ia restaurar a sua casa, que Deus ia restaurar o seu relacionamento com o seu filho, que Deus iria mudar a história de um sonho que você tem, ou de uma caminhada que você está enfrentando. Eu não sei qual é o seu dilema, meu irmão, mas eu gostaria de orar com você, orar com gente como eu, que tem os dilemas também, que tem as lutas. Mas eu creio que quando nós nos posicionamos diante de Deus, é porque a gente está dizendo: Senhor, eu estou aqui, eu quero experimentar e quero continuar experimentando algo do Senhor. O Senhor, mais uma vez, está dizendo algo para a minha vida. E eu gostaria de orar com você. Se você quer uma oração em seu favor, sobre a sua família, vem aqui, nós vamos orar juntos com o povo de Deus.